Bom pessoal, continuando o conteúdo de orientação a objetos em Python, o assunto de hoje são construtores e destrutores. Para a gente poder ter um construtor e um destrutor, a gente vai precisar de uma classe. Então vamos criar aqui uma classe, class pessoa. Vamos começar criando o nosso construtor. E como é que nós criamos um construtor em Python? Para a gente poder ter um construtor em Python, a gente deve fazer def underline underline init underline underline parênteses 2 pontos. Dentro desses parênteses ficam os argumentos do nosso construtor. E assim como um método e como o destrutor, o construtor também tem o atributo obrigatório, que é o self. A gente acabou de criar um construtor sem atributos, porque o atributo obrigatório não conta. E se a gente quisesse ter outros atributos e outros argumentos, a gente teria que pôr depois do self. Então a gente colocaria vírgula e o nome do próximo argumento. No meu caso, eu quero que esse construtor receba 2 argumentos, que é o argumento nome e o argumento idade. E o que é que o construtor faz? O construtor ele vai definir o comportamento de um objeto no momento em que ele é criado. Então, assim que eu criar um objeto da classe pessoa, o construtor ele é executado. E se eu não passar os argumentos que eu pedi, ele vai dar um erro. E eu vou demonstrar isso logo em seguida. E o que é que a gente faz aqui dentro do nosso construtor? A gente vai definir um comportamento. Então, assim que um objeto da classe pessoa for criado, eu quero que o nome receba nome e a idade receba idade. Fora isso, eu quero que a classe tenha 2 métodos. Um método para mostrar o nome e um método para mostrar a idade. E eles vão mostrar os respectivos atributos. Nome mostra nome e idade mostra idade. Ambos com o argumento obrigatório. Pronto, temos nossa classe feita. Para a gente poder instanciar e criar um objeto de pessoa, a gente tem que ter a classe pessoa importada. Então, from pessoa import pessoa. E a partir daqui, a gente já pode criar um objeto de pessoa. Eu vou criar um objeto que o nome vai ser Lucas. Se eu executar o programa principal do jeito que ele está agora, ele vai dar erro, porque, como eu disse antes, eu não estou passando os argumentos que eu pedi, que é nome e idade. Então vamos entrar aqui no nosso terminal, entrar na pasta que isso aqui está, e executar o nosso programa principal. Vamos só pôr o terminal um pouco mais para cima. Pronto. Ele deu um erro dizendo que faltam 2 argumentos posicionais, que é o argumento nome e o argumento idade. Então vamos passar esses argumentos. O nome do objeto Lucas vai ser Lucas e Lucas tem 18 anos. Se eu voltar no meu terminal e executar novamente, a gente pode ver que não apareceu nada, então quer dizer que está tudo certo. Agora vamos mostrar o nome e a idade de Lucas. E a gente vai fazer isso assim: Lucas.mostrar nome e Lucas.mostrar idade. Lucas e 18, o nome e a idade do nosso objeto. Então, recapitulando o que é um construtor. Um construtor ele vai servir para a gente poder definir o comportamento de um objeto no momento que ele é criado. Como eu mostrei, eu criei Lucas e eu não passei os argumentos, então deu erro. Agora, depois de eu ter passado os argumentos, deu tudo certo, porque assim que Lucas foi criado, ele executou o construtor e os atributos receberam o nome e idade. E como eu não tinha passado o nome e idade, deu erro. Agora, se o construtor ele é responsável por definir o comportamento de um objeto no momento em que ele é criado, o destrutor
ele vai fazer o inverso. O destrutor, ele vai definir o comportamento de um objeto no momento em que ele é apagado da memória. E como que a gente cria um destrutor em Python? Para a gente poder fazer um destrutor em Python, a gente vai fazer o seguinte: def underline underline del underline underline self dois pontos. Assim como o construtor, ele pode receber mais argumentos do que o argumento obrigatório, mas no momento eu não quero que ele faça isso. Tudo que o destrutor vai fazer vai ser mostrar na tela a mensagem: o objeto está sendo destruído. Eu não vou fazer nenhuma alteração no nosso programa principal. Eu vou simplesmente executar. Executei, e como a gente pode ver, ele chamou o destrutor. Agora, por que é que ele chamou o destrutor se eu não alterei o código em nada? Simples, porque o destrutor ele vai ser chamado sempre que a execução terminar. Então, eu executei o programa e assim que ele terminou de ser executado, ele chamou o destrutor. Mas também tem como a gente chamar o destrutor antes da execução terminar. E como é que a gente faz isso? Eu vou fazer isso entre o mostrar nome e o mostrar idade, porque ele vai mostrar o nome do nosso objeto, ele vai ser destruído e ele vai tentar mostrar a idade, só que ele não vai conseguir porque o objeto não existe mais. Então del Lucas. Aqui a gente está chamando o destrutor com a palavra del e estamos especificando o objeto que a gente quer destruir. Então, se a gente for agora no nosso programa principal e executar, ele vai mostrar Lucas e logo em seguida vai mostrar um erro. Como vocês podem ver, Lucas, ele chamou o destrutor e disse que o objeto estava sendo destruído e ele tentou mostrar a idade. Só que ele não conseguiu mostrar a idade porque simplesmente Lucas não existe mais. Ele foi apagado da memória e não tem como eu mostrar a idade de um objeto que não existe. Então, recapitulando, o construtor ele vai servir para definir o comportamento de um objeto no momento em que ele é criado. E o destrutor ele vai servir para a gente definir o comportamento desse objeto no momento em que ele é apagado da memória. O construtor ele é executado assim que o objeto é criado e o destrutor você pode chamar ele em alguma parte do seu código, senão ele vai ser executado no momento em que terminar a execução do programa. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham realmente entendido até aqui. Qualquer dúvida deixe nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. E muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo conteúdo.